Olá, meus amigos. Meu nome é Leonardo Miramarques. Estou aqui para ministrar a aula de licitação do nosso curso técnico em serviços públicos. É um grande prazer estar aqui e eu quero só deixar claro que trata-se de um breve resumo, até por causa do nosso tempo, da postagem do vídeo, é uma coisa mais resumida. Então eu recomendo a leitura da apostila do nosso curso. É uma apostila boa, bem explicativa, traz exemplos, traz jurisprudência e recomendo vocês também a leitura da Lei 8.666, que é a Lei de Licitações, da nossa Lei do Pregão e outras que eu citarei no decorrer da nossa aula. Bom, o tema licitações é um tema muito discutido nos dias de hoje. Você pode ver em noticiários casos de escândalo em fraude a licitações. Você vê assuntos sobre a nossa Copa, que nós vamos ter agora em 2014, em que se discute as licitações realizadas para a realização das obras de engenharia, dos estádios, a reforma dos aeroportos. Todos esses assuntos envolvem licitações e estão sendo bastante discutidos, principalmente no caso da competição, dos valores, dos gastos utilizados nessa obra. Então, para a gente iniciar, é sempre bom ter uma definição. Professor, o que é licitação? Bom, a licitação, conforme o artigo 3 da Lei 8.666, nada mais é que um procedimento administrativo destinado a obter a proposta mais vantajosa para uma contratação. Ou seja, qual é o objetivo maior? Esse procedimento todo administrativo, ele quer o quê? Ele deseja o quê? Uma vantajosidade para a administração, algo que vale a pena adquirir, comprar, realizar, tendo um custo-benefício, uma realização, um gasto pelo Estado que vale a pena e que traga benefícios para ele. Onde que nós encontramos a base da licitação e da obrigatoriedade de licitar? Nós encontramos na nossa Carta Maior, na Constituição Federal de 1988, precisamente em seu artigo 37, inciso 21. Lá que coloca que, como regra, todos os atos negociais ou contratos administrativos, aí entram obras, serviços, compras, alienações e atos de disposição relativos a bens públicos, assim como permissões e concessões, devam ser precedidos de licitação. Recomendo a leitura do inciso 21 do artigo 37, essencial para você ter essa introdução do assunto. E concursos públicos, provas, a base de toda a Lei 8.666 e outra do Pregão, e até para você ter uma noção macro, principiológica do tema licitação, é imprescindível a leitura desse inciso 21 do artigo 37. Bom, e como já foi colocado na definição, é um procedimento administrativo destinado a obter a proposta de contratação mais vantajosa ao interesse público. Então, quais são os objetivos? Um já está descrito na própria definição, que é selecionar a proposta mais vantajosa. Mas temos mais objetivos? Temos. Está citado na própria Lei 8.666 e no artigo 37, inciso 21. Garantir a oportunidade igual a todos os interessados. É uma derivação do princípio da igualdade, ou seja, eu tenho que assegurar uma oportunidade igual a todos que desejam concorrer à licitação. Todos que têm a vontade de vender algo para o Estado, realizar uma obra, realizar o serviço, devem ser tratados igualmente. E com o advento da Lei 12.349 de 2010, isso é uma novidade, pessoal, não está incluso nessa nossa apostila, mas a Lei 12.349 de 2010 inseriu mais um objetivo, que qual é?
a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Hoje está em alta também o tema sustentabilidade. Então, nada mais claro, nada mais importante do que inserir esse tema sustentabilidade também no caso das licitações. Ou seja, eu tenho que realizar obras sustentáveis, que estejam de acordo com o meio ambiente, que obedeçam normas de construção, que não afetem o meio ambiente social, o próprio meio ambiente natural, certo? Esse é um novo objetivo inserido que também é muito cobrado e que está novo, acabou de entrar. A gente fala, mas 2010, mas ainda ele é pouco divulgado e ainda é pouco difundido. Bom, e qual é a fundamentação legal que eu tenho sobre o tema licitações? Bom, primeiramente, como dito, nós temos a Constituição Federal, que naquele sistema escalonado, nós temos sempre a base, o topo das normas, a Constituição Federal de 1988. E nós encontramos o tema licitação, primeiramente, no artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal, onde fala a competência da União para legislar sobre normas gerais de licitação. Depois nós temos, como já citado, o artigo 37, inciso 21, que coloca a obrigatoriedade de licitar, quem deve licitar. E temos também o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, em que coloca também a obrigatoriedade de licitar das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Temos, em seguida, a Lei 8.666 de 1993, essa que é a lei geral, é a norma geral sobre licitações, ou seja, são as normas legislativas aplicáveis ao procedimento licitatório. Em 2002, surgiu uma nova modalidade de licitação e, assim com ela, uma nova lei que instituiu o chamado pregão, que ele é aplicado tanto no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E, no âmbito federal, nós temos alguns decretos que regulamentam tanto a modalidade pregão, que é o caso da Lei Federal 3.555 de 2000, vale a pena dar uma lida, dar uma atualizada, saber como são os procedimentos na área federal. Temos também o decreto 5.540 de 2005, que regulamenta o pregão na forma eletrônica. E temos também o decreto federal 5.504 de 2005. Ele estabelece a utilização do pregão preferencialmente na forma eletrônica para os entes públicos e privados, certo? Ou seja, a União ela tem esse decreto que coloca que preferencialmente seja realizado o pregão sob forma eletrônica. Se eu não for utilizar a forma eletrônica, lógico, eu vou ter que justificar. Bom, com base nessa introdução, temos a definição, temos os objetivos e essa base legal, vem a pergunta: quem é obrigado a licitar? Quem deve licitar? Bom, a Lei 8.666, já no seu artigo 1º e parágrafo único, coloca que são obrigados a licitar a administração direta, nela se incluindo a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. A administração indireta, aí nós temos as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, os fundos especiais e os demais entes controlados diretamente ou indiretamente pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e municípios. Cabe destacar também os serviços sociais autônomos,
Quais são os serviços sociais autônomos? Bom, nós temos os exemplos, são os chamados Sistema S, SESC, SENAT, SENAI. Então, é importante a gente destacar, assim, de forma geral, pessoal, que tendo aplicação de recursos públicos, o ente gerindo, aplicando, se utilizando desses recursos públicos, a regra é licitar. Bom, e quais são os princípios da licitação? São princípios da licitação. Fora os princípios gerais já utilizados, que nós temos no artigo 37 caput da Constituição Federal, o chamado LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nós também temos os princípios específicos. Bom, eu vou tratar aqui com vocês os princípios específicos, certo, pessoal? Porque os princípios gerais, eles serão explicados em outra matéria que será abordada, que será a disciplina de Direito Administrativo, e lá serão explicitados muito bem esses princípios. Legalidade conforme a lei, a impessoalidade, que será aplicar sem favorecimento, sem atender interesses particulares, o princípio da moralidade, o princípio da publicidade e da eficiência, certo? Então, quais são os princípios específicos postos na Lei 8.666 sobre licitação? Bom, nós temos os seguintes princípios. Princípios da formalidade do procedimento, princípio da publicidade restrita, princípio da vinculação ao instrumento convocatório, princípio da igualdade, princípio do sigilo na apresentação das propostas, princípio do julgamento objetivo, princípio da adjudicação compulsória ao vencedor e o princípio da competitividade. Vamos falar sobre cada um deles. Princípio da formalidade procedimental. Esse princípio ele está disposto no artigo 4º da Lei 8.666. E ele estipula que a licitação ela é um procedimento formal e que a desobediência a todo rito previsto na legislação gera sua nulidade. Princípio da publicidade irrestrita. O princípio da publicidade irrestrita está especificado no artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 8.666. Ele coloca que não se admite licitação sigilosa, facultando-se o acesso público aos atos do procedimento. Ou seja, eu não posso fazer uma licitação sigilosa, que as outras pessoas, ou que o público, que o cidadão não saiba. A licitação tem que ser pública, tem que todo mundo estar ciente que está ocorrendo uma licitação. Eu posso entrar numa sessão, numa sessão pública de licitação para assistir a abertura das propostas. Então, é garantida essa publicidade, esse conhecimento ao cidadão do que o Estado está comprando, do que o Estado está licitando. Princípio ao instrumento convocatório. O que quer dizer o princípio ao instrumento convocatório? Ele quer dizer que o edital ou a carta convite são a lei interna da licitação, vinculando a administração durante todo o procedimento licitatório e vinculando também os licitantes. Ou seja, ela é uma lei, pessoal. Ali, internamente, ela é uma lei. Tudo que está especificado no edital, tanto a administração como o licitante tem que seguir aquele procedimento, sob pena de nulidade também, tá? Ou seja, desde o momento da apresentação da proposta até a adjudicação ao objeto, tá? Do objeto ao vencedor, tem que ser respeitado. Tudo ali vai estar colocado, vai estar posto no edital ou na carta convite. E a administração vai ter que seguir aquilo. Por isso, se você, após esse curso de serviços públicos, trabalhar em uma empresa que participe de licitações,
Preste muita atenção se o pregoeiro, se o presidente da licitação está seguindo o que foi posto no edital, sob pena de você poder entrar com recurso e derrubar determinado ato gerado pelo presidente dessa licitação ou pelo pregoeiro, certo? Esse princípio ele também vai vedar a alteração do edital depois de iniciado o certame. Ou seja, caso eu altere, eu vou ter que tomar de novo procedimentos iniciais. Vou ter que publicar novamente a alteração, garantir prazo para que todos tomem ciência, certo? Então, o vinculação ao instrumento convocatório não é só seguir, obedecer ao que está na licitação, mas também proíbe a alteração a qualquer momento do edital. Próximo princípio, princípio da igualdade. O princípio da igualdade, ele visa assegurar a lisura do procedimento, ou seja, deve-se manter a isonomia entre os licitantes, tanto que é um dos objetivos da licitação, garantir a igualdade entre todos que concorrem, vedando aos agentes públicos a promoção de tratamento diferenciado, ou seja, eu não posso tratar a empresa X diferente da empresa Y, com uma única exceção, ao não ser que a lei preveja, a não ser que a lei disponha sobre o tratamento diferenciado, como é o caso, por exemplo, das microempresas. As microempresas, em determinados casos, elas possuem um tratamento diferenciado de outras empresas que não se enquadrem nesse status de microempresa, certo? Inclusive também podemos citar até a empresa estrangeira, ela não pode ser tratada diferenciamente. É destacado, como foi colocado, a preferência na aquisição de bens e serviços de informática de empresas nacionais, que é o caso estipulado na Lei 8.248 de 91, e a prevalência do capital nacional em caso de desempate. Ou seja, caso eu tenha um empate de empresas numa licitação, eu vou tratar diferenciadamente, ou seja, eu vou dar o critério de desempate para aquela empresa que tenha prevalência do seu capital nacional, ou seja, o capital dessa empresa sendo nacional, eu vou tratar diferenciamento, vou dar o privilégio para ela. Essa especificação, esse requisito, está disposto no artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1, e parágrafo 2º da Lei 8.666 de 93. Recomendo novamente a leitura dessa lei. Próximo princípio, princípio do sigilo na apresentação das propostas. Esse princípio ele visa garantir a isonomia e a obtenção das melhores condições de contratação. As propostas elas são apresentadas em envelopes lacrados, ou seja, quando a empresa participa de uma concorrência, participa de um convite, de uma tomada de preço, ela vai levar a propostinha dela lá, o documento lacrado, dentro do envelope lacrado, de modo que nenhuma outra empresa saiba o valor que você deu ali. Vai garantir o quê? Pô, a outra empresa não sabe o valor? Não, vamos pôr o valor que a gente acha menor aqui para tentar ganhar da outra empresa. Certo? E todos os envelopes são abertos depois simultaneamente. Todos entregam os envelopes ao pregoeiro, ao presidente da comissão, e será aberto ali simultaneamente para saber quem deu a proposta menor. Próximo princípio, princípio do julgamento objetivo. O que quer dizer o princípio do julgamento objetivo? Ele quer dizer que o julgamento das propostas deve ser feito de acordo com os seguintes critérios colocados no artigo 45 da Lei 8.666, que é fixado no edital, de acordo com o seu objeto de contratação, que pode ser o menor preço, quando eu só coloco a forma de julgamento conforme o menor preço, quem oferecer o menor preço, a melhor técnica, ou seja, aqui não se está em discussão o menor preço, e sim quem vai realizar o serviço de modo mais técnico, de modo mais satisfatório, com uma qualidade melhor.
E temos também o modo de técnica e preço, que junta essas duas anteriores formas, esses dois anteriores tipos de licitação. Ou seja, eu apresento, além do menor preço, também a melhor técnica. E aí fica a critério da comissão, vai analisar. Bom, fulano apresentou um preço melhor e a técnica dele é mais satisfatória. É importante até destacar que a modalidade de licitação do concurso, ela representa uma exceção a essa regra do julgamento objetivo. O concurso também nós vamos falar mais adiante sobre as modalidades de licitação e ali nós vamos explicar cada uma delas. Princípio da adjudicação compulsória. O que quer dizer o princípio da adjudicação compulsória? Bom, quando eu vou concluir o procedimento licitatório, a administração ela não é obrigada a contratar, a celebrar o contrato com o vencedor. Ela não é obrigada a celebrar o contrato que ela realizou o certame. Por exemplo, eu realizo uma licitação para a compra de telefones. Saiu o resultado, eu não sou obrigado a celebrar contrato. Porém, caso eu, administração pública, vá celebrar o contrato para a compra desses telefones, eu obrigatoriamente, pessoal, obrigatoriamente devo realizar com quem venceu a licitação. Assim é o princípio da adjudicação compulsória, ou seja, eu sou obrigado a contratar com a pessoa que venceu a licitação, não com o segundo ou terceiro. Eu celebro com aquele que venceu. Essa compulsoriedade, ela acaba vedando também que se abra uma nova licitação enquanto está válida a anterior. Ou seja, eu não vou abrir uma nova se aquela ainda está valendo. Certo? Outro princípio, princípio da competitividade. O princípio da competitividade, ele destaca que, se ausente a competição entre os concorrentes, não existe licitação. Porque a licitação, ela presume-se, ela é um sinônimo de competição. Se eu não tenho competição, eu não tenho licitação. E aí eu vou cair nos casos da inexigibilidade ou da dispensa, que estudaremos a seguir. Bom, esses são os princípios específicos da licitação e podem também vir a existir outros dispostos na legislação, na Lei 8.666. Porém, esses são os mais importantes, os que se destacam mais. Modalidades de licitação. Vamos prestar atenção nesse tema, hein, pessoal, que modalidades de licitação é uma coisa muito cobrada, uma coisa que, se você trabalhar numa empresa, você tem que saber. Se você trabalhar no serviço público, você tem que ter conhecimento qual modalidade de licitação eu vou utilizar para compra, para a realização de determinado serviço. As modalidades de licitação, elas estão descritas no artigo 22 da Lei 8.666. Porém, temos também uma modalidade de licitação que fica disposta na Lei 10.520 do ano de 2002, que, como nós já falamos, é a Lei do Pregão. Destaca-se que as modalidades de licitação, elas são determinadas de acordo com o seu valor ou a natureza do objeto de licitação. Então, sempre fiquem atentos a isso, ao valor ou à natureza do objeto. É importante destacar também que o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, destaca que apenas a lei federal pode definir as espécies de licitação, certo? Nós nos destacamos lá no início que a Constituição Federal trata sobre normas gerais e somente ela pode especificar sobre normas gerais. Então, a modalidade de licitação se inclui como uma norma geral. Então, somente a União é que pode criar modalidades licitatórias. O Estado não pode criar uma modalidade licitatória. O município não pode. O Distrito Federal também não. A única que pode é a União por meio de lei. Tá bom, pessoal?
E quais são as modalidades de licitação? Bom, nós temos a concorrência, a tomada de preços, o convite, o concurso, o leilão e o pregão. Vamos tratar agora rapidamente, resumidamente, cada uma delas. Recomendo a vocês, leiam a apostila. Vai ser cobrado o material da apostila na prova, nas atividades realizadas. Portanto, a leitura da apostila, do material, é essencial, pessoal. Assim como também a leitura do 8.666. Tá? E é uma lei super importante, é uma matéria super importante para a utilização no dia a dia, caso você queira participar da administração pública, trabalhar na administração pública ou trabalhar com você em uma empresa privada que tenha relações com a administração pública. Primeira modalidade de licitação, concorrência. Concorrência é a modalidade mais ampla, pessoal, e a mais segura também. Por isso, consequentemente, ela acaba sendo a mais morosa, porque ela tem vários procedimentos. Ela caracteriza-se pela universalidade, ampla publicidade e uma habilitação preliminar. Destaca-se que a concorrência está disposta no artigo 22, parágrafo 1º da Lei 8.666. E a concorrência ela tem esse destaque porque ela admite qualquer interessado. Então, já tenha por base isso. A concorrência admite a participação de qualquer interessado. E ela tem como características a universalidade, ampla publicidade e habilitação preliminar. A fase de habilitação ela ocorre na primeira fase de licitação dentro do procedimento da licitação. E após ela tem o julgamento por uma comissão composta por no mínimo 3 membros, dos quais pelo menos 2 são servidores públicos. Então, atentem nisso. A concorrência ela tem a composição de no mínimo 3 membros, em que pelo menos 2 sejam servidor público, certo? E ela é utilizada obrigatoriamente quando? Quando obrigatoriamente nós vamos utilizar a modalidade concorrência? Nós vamos utilizar nos seguintes casos: quando se tratar de contratação de obras, serviços e compras de grande valor, pessoal. E aí, o artigo 23 estipula esses valores. No caso de se tratar de serviços e obras de engenharia, acima de 1.500.000. Se se tratar de outros casos que não sejam esses, será acima de R$650.000, certo? Ou independentemente do valor. Mas como assim, Leonardo? Se você colocou um valor agora, como também independentemente? É que, pessoal, como ela é a licitação mais segura e a mais ampla, impera-se aquela frase: o que pode mais, pode menos. Ou seja, se ela é a mais segura, a mais ampla, a mais a mais garantista possível, ela pode ser utilizada em outros casos de menor valor. Por quê? Porque ela está garantindo uma maior publicidade, uma maior universalidade. Segundo caso, eu utilizo também a concorrência quando se tratar de compras e alienações de imóveis, salvo os adquiridos por ação judicial ou dação em pagamento, que admitem também leilão, certo? Ou seja, compras e alienações de imóveis, eu vou utilizar a concorrência, exceto se esses bens eles sejam adquiridos por uma ação judicial ou dação em pagamento. Eu não tenho dinheiro, mas dou o meu imóvel, certo? Aí, nesse caso, também será admitido a modalidade leilão. Outro caso que eu posso utilizar a concorrência, no caso de concessão de direito real de uso, ressalvada a dispensa para regularização fundiária, que está previsto no artigo 17, inciso 1, alíneas G e H da Lei 8.666. Outro caso também que nós utilizamos a concorrência são os casos de concessão
de serviços públicos. Então, pessoal, preste atenção. Sempre quando eu realizar concessão de serviço público, obrigatoriamente eu vou realizar o procedimento licitatório na modalidade concorrência. Isso está previsto lá no artigo 2º, inciso 3, da Lei 8.987 de 1995, perdão. Certo? E outro caso que nós vamos utilizar a concorrência será no caso de licitações internacionais. Destaque que nas licitações internacionais admite-se excepcionalmente a utilização de tomada de preço quando houver um cadastro internacional e o valor ficar abaixo do limite para essa modalidade concorrência. Ou seja, se está no valor tomada de preço e tem um cadastro internacional, eu posso excepcionalmente aplicar a modalidade tomada de preço. E também posso aplicar excepcionalmente a modalidade convite nas ocasiões em que não há fornecedor nacional, certo? Também faculta-se a utilização da concorrência quando couber tomada de preços ou convite, que é o que eu falei anteriormente lá, independentemente do valor. Ou seja, eu posso facultar a utilização da concorrência quando couber a tomada de preço ou o convite, bem como da tomada de preços quando permitir o convite, certo?